Senhor Jesus. Muito contente de estar aqui com vocês hoje, irmãos. Eu vim contribuir com alguma coisa, mas como sempre o Senhor é muito fiel. E eu que acabei ganhando, pelo menos até o momento. Tivemos uma palavra maravilhosa no período da manhã, né? E isso mostra a importância desse tema, né? Paz. A palavra paz, por si só, ela já remete a uma certa responsabilidade, né? Agora, paz, cristãos, na vida da igreja, é muito mais. Então, irmãos, eu queria convidar vocês para investirmos um tempo refletindo em algumas questões. O irmão Miguel, ele abordou com muita sabedoria as questões espirituais que envolvem a família. E eu aqui, né, se o Senhor permitir, eu queria contribuir com algo também muito importante, que são as questões que envolvem a família no aspecto humano, no aspecto comportamental, no aspecto emocional. E o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus, por ser tão completo, Ele também quer nos falar a esse respeito. Amém. Afinal, esse homem, que somos eu e vocês, nós somos tripartidos, né? Corpo, alma e espírito. E como nós vimos hoje pela manhã, irmãos, a palavra de Deus, ela superabunda entre nós. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. E muitas vezes, por superabundar, eu falo por mim, tá? Eu não dou o valor necessário. E essa palavra é valiosa. Essa palavra que nós ouvimos hoje pela manhã, ela é valiosa, ela é preciosa. Agora, por um outro lado, o fato de ouvir e tomar conhecimento dessa palavra é apenas o início. O melhor está por vir. E esse por vir, necessariamente, exige que pagamos um preço. Então, que essas palavras ouvidas hoje pela manhã, e que vocês também ouvirão agora, irmãos, não fique apenas no campo do conhecimento, da sabedoria, mas que vocês possam ter a oportunidade, possam ter o desafio de pagar o preço em praticá-las. Esse é o maior benefício que vocês terão, né? Às vezes, quando a gente ouve a palavra e o Espírito toca na hora, você se sente tão bem, você fala, Senhor, é isso mesmo. Aquilo ecoa dentro de você. Irmãos, isso é só o começo. Quando você começa a praticar e fazer daquelas palavras o teu viver, é isso que é o mais precioso. E é isso que Deus anseia em cada um de nós. Então, tudo que eu for falar agora, embora tenha voltado para essa questão humana, questão comportamental, irmãos, está tudo debaixo dessa palavra que vocês ouviram pela essa manhã. O princípio é o mesmo, tá bom? O que eu vou falar aqui só faz sentido se nós tomarmos como prática o que vocês ouviram hoje pela manhã. Do que vale vocês terem dicas, terem reflexões em relação ao nosso aspecto humano, se o nosso espiritual não está adequado. Não é verdade? Então, irmãos, que o Senhor nos abençoe nessa comunhão e que vocês recebam, não como uma opinião, mas como um aconselhamento, como uma orientação. Tá bom? Quando nós falamos em eventos de pais, adolescentes, normalmente a gente foca nos adolescentes, nos filhos. Mas hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Eu vou usar aquele princípio, creio que a grande maioria, se não todos, já fizeram um voo de avião. E as primeiras instruções quando a gente entra num voo caso ocorra alguma intercorrência, máscaras de oxigênio cairão
E o que você tem que fazer? Primeiro você coloca em você e depois você ajuda o outro. Eu vou usar um pouco desse princípio de segurança aeronáutica e queria convidá-los para fazer a mesma coisa. Eu queria convidá-los, primeiramente, colocar essas máscaras de oxigênio em cada um de vocês. Então, o foco principal agora são vocês. Tá bom? E para que a gente tenha uma sequência, eu vou fazer um breve checklist. Eu coloquei alguns versículos, mas eu acho que a palavra foi tão rica hoje pela manhã, vou deixar apenas como referência. Irmãos, o Senhor Jesus, Deus, Ele tem um apreço tão grande pela família. Óbvio, é o anseio dele. Ele sempre quis ter essa família. Para vocês terem uma ideia, e aqui vai só uma curiosidade. Eu fui olhar na Bíblia quantas vezes tem a menção família, pai, mãe e filhos. Vocês fazem ideia de quantas vezes tem essa menção na Bíblia? Mais de 7.500 vezes. Deus é família. Deus se importa com a família. Deus se importa com vocês, pais. Deus é aconchegante. Ele prefere cuidar de cada um de nós dentro de uma célula menor, que se chama família. Agora, nós vimos que isso nos traz muitas responsabilidades, espiritualmente e também humanamente. Então, do que vale você se preocupar tanto com a família, se você não está bem? Então, vamos começar o checklist perguntando: você pai, você mãe, qual é a sua condição enquanto pessoa? Como que você está? Como você é dentro do seu lar, dentro da sua casa? Tem uma pergunta que eu gosto de fazer. Se você fosse o filho, você gostaria de ter o pai que é? Se você fosse a esposa, você casaria de novo? Né? Quem sou eu dentro do meu lar? Irmãos, embora uma pergunta aparentemente simples, ela é crucial para que nós mantenhamos o nosso lar com aquele perfume que o Miguel comentou hoje pela manhã. É importante que façamos essa reflexão de quem é a minha pessoa enquanto pai, enquanto mãe, dentro do meu lar. Outro detalhe importante, irmão. Como anda o nosso casamento? Faz sentido essas perguntas para vocês? Se nós estamos preocupados com os nossos filhos, não é importante nós pararmos para pensar em alguns momentos, não apenas em encontros de pais, mas, irmão, essa reflexão precisa ser feita quase que diariamente. Como eu estou no meu lar enquanto marido? Como eu estou no meu lar enquanto esposa? E aí, irmãos? Está adequado? Está legal? Precisa melhorar? Vocês já pensaram nisso? Uma das melhores maneiras de nós ajudarmos os nossos filhos é dentro de casa nós mantermos o nosso casamento saudável. E quando eu levanto essa bola, é para dizer, irmãos, que não necessariamente precisa estar 1000 maravilhas. E é por isso que nós estamos na igreja, é por isso que nós vivemos como membros de um corpo, não é verdade? Mas eu levanto essa questão para dizer que, se não anda muito bem, precisa procurar ajuda. Precisa procurar ajuda. Caso contrário, o reflexo é no lado mais fraco da família. Qual é o lado mais fraco da família, irmãos? Os filhos.
é comum, muito comum, nos consultórios de psicologia, de psiquiatria, inclusive. Nós atendemos as demandas dos pais. Basta uma entrevista com os pais e você vê aquela criança sendo a vítima da situação, porque é o lado mais fraco. E no primeiro sinal que nós damos para os pais que a questão está com eles, eles vão embora. E sabe-se lá o que vai acontecer com esse adolescente, com essa criança. Então, irmãos, nós precisamos fazer esse checklist na nossa casa. Como está o nosso casamento? Outro item muito importante, e o Miguel falou bastante hoje pela manhã, a nossa vida espiritual, irmãos. Muitas vezes, sem perceber, a gente almeja os filhos como aquele jovem, aquele adolescente, vibrando, desfrutando do Senhor, uma vida espiritual tremenda. Mas como está a nossa? Como está a nossa vida espiritual? Como estão as nossas práticas espirituais em casa? Eu sou aquele pai e aquele mãe que agradece na hora das refeições? Estou falando de coisa básica, viu, irmãos? Eu sou aquele pai e aquela mãe que os filhos vêm orando por alguma situação do lar, por alguma questão familiar, por um parente. Como que está a nossa situação espiritual em casa? Vocês, pais. Se vocês querem ajudar seus filhos, vocês precisam se atentar para a questão espiritual de vocês. Os filhos de vocês ouvem muito menos o que vocês falam, mas praticam o que vocês fazem. Isso é fato. Então vale a pena nós pagarmos o preço. Amém. Né? A gente atua nas conferências de adolescentes, de jovens, e percebe que, infelizmente, ainda há pais que acham que essa atividade dá para ser terceirizada, né? Então eu mando meus filhos para a conferência de adolescentes e de jovens, e lá eles ficam 4, 5 dias, 2 vezes por ano, e a questão espiritual vai estar, o checklist ali está ok. Não é nada disso. Ali, conforme a gente estava tendo comunhão com os irmãos, ali é para dar base, para dar alicerce. Mas o dia a dia são vocês. E são vocês não apenas mandando eles fazerem isso, aquilo, lerem a Bíblia, mas vocês fazendo isso. Vocês sendo o exemplo. Faz sentido, irmãos? É um pouco mais difícil, é um pouco mais trabalhoso, mas o resultado é muito melhor. Porque o resultado de vocês se atentarem a essas questões é que não apenas vocês terão seus filhos desfrutando do Senhor, mas a família inteira buscando o Senhor. É muito melhor. Outro item importante na família, questão do tempo. Né? No mundo secular, a gente recebe também muita demanda de famílias que não têm tempo. Satanás é muito sutil. E essa questão do sustento pega as pessoas. Então, o marido tem que trabalhar, a esposa tem que trabalhar, e precisa ganhar mais, e precisa ganhar mais, e precisa dar um sustento melhor, e aí a consciência pesa porque ele não tem tempo, então ele vai ganhar mais para comprar mais coisas para os filhos, e sem perceber está fazendo uma troca muito injusta. Está fazendo uma troca muito injusta, que é terceirizando algo que é exclusivo dos pais, que é tempo para os seus filhos. E quando eu falo de tempo aqui, irmãos, eu não falo de horas, não. Eu falo de alguns minutos. Por exemplo, quantos aqui oram com os filhos antes de dormir? Amém, uns 10%.
Quantos têm o hábito de orar nas refeições? Melhorou um pouquinho, né? Quantos perguntam para os filhos como foi o seu dia? Oh, que legal. Quantos dizem, filho, filha, eu te amo? Que bom, irmãos. Continuem. Continue. É aquele tempo insubstituível que não dá para pagar, para ninguém fazer por nós. Não tem babá que faça isso. Porque os nossos filhos, eles nasceram nos nossos lares, irmãos, porque eles precisam de nós. Eles precisam do nosso cuidado. Não só espiritualmente, mas como pessoa. Para o carinho, para saber como foi o dia, por falar eu te amo. Essa é uma prática que tem que ser recorrente na nossa vida. Abraços. E os abraços? Como estão os abraços nos filhos? Vamos lá. É hábito? Os pais também? Cadê os pais? Os pais estão meio tímidos aqui. Pais, vocês são cruciais na vida dos filhos. Vocês são cruciais. Olha só, Deus, na sua plenitude, Ele poderia ter mandado Jesus sem pai, né? Sem José. Não é verdade? E inclusive sem Maria. Mas Jesus veio de Maria e veio de um pai chamado José. Isso significa, pais e mães, que vocês são cruciais. Deus precisa de vocês para que seus filhos possam ser servos de Deus. Vamos continuar refletindo um pouquinho mais? Vamos lá. Como anda a saúde mental de vocês? Como anda a saúde mental de vocês? Isso faz parte, viu, irmãos? Não precisa ficar tímido, não. O Senhor, Ele quer cuidar de tudo. Então vamos ficar à vontade e aproveitar essa oportunidade para a gente refletir de fato sobre isso. O que eu estou levantando aqui é algo que é recorrente. Vocês sabem que o Brasil é o país recorde mundial de ansiosos? É o país do mundo que tem o maior número de ansiosos. 18 milhões, irmãos. 18 milhões de pessoas sofrem de algum transtorno de ansiedade. 18 milhões de pessoas. Como anda a saúde mental de vocês? Humor. Todo mundo chega bem-humorado em casa? Como que é? Chega do trabalho, animado, dando beijo na esposa, vendo a lição de casa do filho. Tá tranquilo? No ambiente corporativo, tá legal? E as cobranças? Não é cobrança financeira, não. Cobrança, eu digo cobrança de... né? Pai, você precisa... Vamos jogar bola. Mãe, olha a minha lição de casa. Frita um bife para mim. Como que estão as cobranças? Inclusive nós que somos cristãos, reunimos na igreja, e as reuniões? Tem que ir para a reunião. Tem reunião de oração, né? Tem conferência dos pais, preciso ficar o dia inteiro. Como que está a nossa saúde mental em relação a isso? Isso é importante, irmãos. Eu estou ansioso como esses 18 milhões ou não? Vamos pensar um pouquinho? Se tiver, procure ajuda. Dá para ser tratado. Dá para melhorar a qualidade de vida. E quando o contrário ocorre, acaba atrapalhando totalmente a dinâmica familiar. E Satanás começa a nadar de braçada na nossa casa. Porque a nossa saúde mental, ela é o centro aqui da nossa cabeça. A mente, para vocês terem uma ideia, o Marcelino que gosta de falar da mente, fala que a mente mente, né, Marcelino? Muito. Para vocês terem uma ideia, irmãos, a mente, mais precisamente a parte do pensamento, ela consegue transformar o nosso cérebro. Vocês acreditam nisso? Os nossos pensamentos mudam as conexões neurais. A gente muda as conexões no cérebro por conta do pensamento, irmão.
Então você imagine se esse pensamento está solto, principalmente dentro da sua casa. Você não vai ajudar seu filho. Então é importante nós nos atentarmos para esse item que é a saúde mental. Irmão, você vai falar de social? Crente tem vida social? Crente tem vida social, irmãos. Isso aqui é vida social, ó. Vida social é viver em sociedade. Sociedade que tem uma identidade, que o irmão falou hoje de manhã. Que pensam a mesma coisa, que expressam a mesma coisa. As reuniões da igreja é uma ótima opção social para nós estarmos com a nossa vida familiar, social adequada. Mas também tem outras coisas que a gente tem que fazer na nossa vida familiar. Vocês precisam, por exemplo, fazer uma viagem em família. Quem tem hábito de fazer viagem em família aqui? Olha aí. E nessas viagens, aproveitar, visitar Bucafé também, né? Bastante. Irmãos, ir para o parque, ir praticar um esporte com os filhos, como que é? Está todo mundo fazendo? Pescar, ó, aqui, ó. O pessoal do interior gosta de pescar. Que gostoso. Vocês precisam ter vida social entre família. Eu vou pescar com meu filho. Com seus filhos, aconteceu com seu filho. Pescar com meu filho. Olha lá, o Marcelino vai pescar com o filho dele. Olha que interessante, irmãos. Que oportunidade gostosa, pescar com o filho. Uma mãe que é mais apegada com a filha, sair para passear uma tarde com a filha, conversar, as duas. Papo de mulher para mulher. Vocês precisam, irmãos, crentes, se preocupar com a parte social também. De preferência junto com os irmãos. Os irmãos gostam de fazer um monte de eventos, tá? Principalmente vocês do interior. Lá em São Paulo a gente não tem muito tempo, porque marca alguma coisa com o irmão, até chegar lá a gente já desistiu. Então, demorado que é. Mas a gente precisa ter vida social. Não é proibido, irmãos. O que não pode é a gente colocar a vida social em primeiro lugar. Aí complica, né? Mas a vida social saudável e equilibrada é crucial para uma família. Quando isso não acontece, os nossos filhos passam a conhecer mais os vizinhos, os coleguinhas e os pais dos vizinhos do que a gente mesmo. Acontece com vocês? O seu filho, ele é mais amigo do pai do amiguinho dele, lá o vizinho, do que com você mesmo. Porque o pai do amigo bate na sua porta e fala: eu posso levar seu filho para jogar bola com o meu? Não faz isso. Irmãos, tem coisas que não dá para terceirizar. Às vezes a gente acha que está levando vantagem, terceirizando. Leva. Assim eu vou dormir 2 horinhas aqui em casa. Esse é seu papel. É o papel de um pai, é o papel de uma mãe. Pais, os adolescentes, os jovens, as crianças de hoje estão carecendo de vocês como referência. Eu vou ser bem franco aqui com vocês, irmãos. As demandas sobre questões de identidade sexual são grandes, inclusive no nosso meio. E nós, como psicólogos, falo nós porque o Marcelino está aqui também, nós percebemos que falta referência masculina no nosso meio, nas famílias, os pais. Sabe aquele encabeçar de Deus? Não por autoridade, mas por vida. Os pais precisam se atentar a isso, para cuidar dos seus filhos. Sejam as meninas, seja os meninos. As mães também se atentem para isso. Vocês são mais sensíveis para perceber essas coisas. Cuidem dos seus filhos. Mantenham as referências corretas. Quando eu falei no slide anterior sobre como estão seus casamentos, irmãos, um casal que vive brigando em casa, qual é a referência que vocês estão dando para os seus filhos? Qual é a referência que eu estou dando para minha filha, se ela me pega toda hora brigando com a minha esposa? Irmãos, acreditem, às vezes até com agressão. Você acha que uma filha, no meu caso que tem uma filha, vendo eu eventualmente agredir minha esposa, seja físico, seja com palavras,
ela vai querer um homem para se relacionar? É conta simples isso aqui. E aí Satanás começa a colocar as coisas na mente dela, né? Olha aí, ó. Tá vendo como que é na sua casa? Tá vendo o que seu pai faz com a sua mãe? Você vai querer um homem igual a sua mãe? E aí começam as dúvidas, começam os questionamentos. E aquilo que aparentemente, irmãos, é pequeno, lá na frente, o desvio é enorme. E aí a gente não dá mais conta de acertar. Senhor Jesus, vamos nos atentar a isso, irmãos. Se vocês estão com alguma dúvida, alguma dificuldade em relação a essa questão, procurem ajuda. Procurem ajuda dos irmãos que vocês têm confiança. Se for o caso, procurem ajuda profissional. Mas não deixem algo que no início dá para resolver, dá para ajudar e dá para tocar o barco tranquilo, se tornar em algo que de repente vocês não vão poder mais controlar. E como eu disse lá no início, Satanás está de olho nas nossas famílias, irmãos. Uma pequena brecha, ele toma conta e faz um estrago tremendo. E ele se interessa pela nossa família, porque quando ele derruba um, irmãos, ele derruba muitos. Uma família, vocês não sabem o que é uma família quando tem um filho que está numa situação de vício, uma situação de desordem psicológica, atrapalha toda a família. Vocês não sabem o que é uma família ter um ente ali que está com depressão, que tentou se suicidar. É triste, irmãos. E não é só aquele filho, aquela filha que fica doente, é a família inteira. A família inteira. Outro item para a gente se preocupar, principalmente para nós homens, sustento, irmão. A vida profissional, nos dias atuais, a correria está muito grande. E Satanás usa desse artifício. É óbvio que a gente precisa de subsistência, a gente precisa de trabalhar. Mas às vezes a gente usa essa situação profissional como uma válvula de escape. E você deposita toda a sua vida no que deveria ser apenas uma área da sua vida. E a sua vida se transforma exclusivamente na vida profissional. E você acaba tendo inclusive uma justificativa plausível. Eu estou trabalhando, eu sou o provedor da casa, eu preciso manter vocês bem. Então não reclamem. É uma pura enganação, irmãos. A nossa vida profissional é apenas uma parte. A nossa área profissional é apenas uma parte da nossa vida. Ela não é tudo. Cuidado. Que nós sejamos ótimos profissionais. Vamos incentivar os nossos filhos para isso. Mas a nossa vida não é exclusiva para isso. A nossa vida não é só para isso, irmãos. A nossa vida é para servir a Deus. Então, cuidado. Se você está trabalhando 12 horas e não tem 5 minutos para ficar com a sua família. Cuidado se você está trabalhando 12 horas e você não tem 1 hora para jantar com a sua esposa. Cuidado. Satanás usa muito. Eu trabalho também no mundo corporativo. Irmãos, é difícil. Quanto mais você trabalha, mais o mundo corporativo te quer. E quando você está em dúvida, ele te dá um dinheirinho a mais. Eu vou ficar. E eu vou ficar mais 1 ano, porque eu também preciso ofertar. E aí eu também aproveito e cubro aquela ausência minha. Eu vou dar um tênis novo para o meu filho, um iPhone. E aí as coisas começam... é plausível, né? É justo. É justo. E quando você vê, irmão, eles te promovem, te dão uma plaquinha. E quando você percebe, nem de final de semana você está indo para a reunião, porque você precisa fazer home office de final de semana. Tem um sistema novo para implantar, e a empresa pediu para você trabalhar sábado e domingo, você vai ter que ficar. Esposa, filho, vai lá para a reunião, eu preciso trabalhar.
Vai achando que isso é normal, irmãos. Só que em contrapartida, sua vida, os outros aspectos da sua vida vão definhando. Sua família, quando você vê, você perdeu sua esposa, você perdeu seus filhos, e assim por diante. Outra questão importante, Marcelino gosta desse detalhe também, né, Marcelino? Exercício físico. Irmãos, nós precisamos cuidar do nosso corpo. É corpo, alma e espírito. Né? O irmão Dong já falava isso, vocês viam ele fazer isso na estância, né? Outro dia eu estava vendo o Esdras, numa conferência de casais, ele entrou na reunião de bicicleta. Ele foi para a reunião de bicicleta. E por que isso, irmão? Novamente, tudo depende do equilíbrio, né? Eu não estou aqui incentivando vocês a serem aqueles, eles chamam de ratos de academia. Aquelas pessoas que ficam 4, 5 horas por dia na academia porque querem ficar com o corpo sarado. Não, não é isso. Eu estou dizendo para vocês que a saúde do seu físico tem que acompanhar a sua saúde espiritual e mental também. Do que adianta a gente estar bem espiritualmente e mentalmente se o corpo não te permite nem levantar da cama por alguma debilidade, por algum problema? Então nós precisamos também cuidar do nosso físico, óbvio, com equilíbrio. Não é verdade? Outro aspecto importante, eu citei aqui a saúde mental, mas eu deixei essa questão do emocional para lembrar de que na nossa casa, irmãos, a gente precisa deixar alguns tabus. Por exemplo, homem não chora. Quem falou que homem não chora? Cadê os homens que choram aqui? Opa, tem bastante. Que bom. Irmãos, nós precisamos expressar as nossas emoções nas nossas casas, nas nossas famílias. Eu não sei vocês, eu vim de uma família um pouco dura, com dificuldade de lidar e de expressar suas emoções. Até hoje faço um grande esforço para ser um pouco melhor com a minha esposa, com a minha filha. Talvez alguns assim, e não culpando os nossos pais, nossos avós, é porque culturalmente foi assim. Mas aí a gente acha que não dá para mudar isso, embora tenha sofrido. Então, por exemplo, eu lembro que eu queria mais abraços do meu pai. Ele não me dava. Obviamente ele não me dava, não era porque ele não queria, ele não tinha esse hábito. Mas eu sentia tanta falta dos abraços do meu pai, irmãos. Hoje eu posso mudar isso. Então tinha muitas vezes que eu, com a minha filha já tem 24 anos, inclusive nem mora mais com a gente. Mas eu me lembrava disso, eu me esforçava para abraçar minha filha, sabe, assim, com você mesmo. Aí eu via minha filha sozinha, eu ia lá e dava um abraço na minha filha. Aquilo no começo ficava difícil, era meio mecânico. Mas depois eu peguei gosto, era tão gostoso quando eu abraçava minha filha. E quando eu abraço, né? Então essas coisas, irmãos, a gente aprende. E é crucial. Um abraço num filho não tem preço. Não tem preço. E olha, irmãos, está cheio de filhos aí carentes de abraço. Está cheio de filhos aí carentes de abraço. A gente precisa olhar para isso também. E aqui vai uma sugestão. Se vocês têm dificuldade, treinem. No começo é difícil. Vai doer um pouquinho, vai achar meio chato, vai ficar 5 segundos e tira. Mas depois vocês vão aprender a gostar. E vocês vão ficar distribuindo abraço à torta à direita. É muito bom. Então cuidem dessa parte emocional. Uma família chora junto. Uma família ri junto. Isso é família. Uma família não é composta de super-heróis, como o irmão falou aqui. Uma família é composta de pessoas com sentimentos. E esses sentimentos são para ser expressados dentro de casa, irmãos. Se um pai e uma mãe têm vergonha de chorar na frente de um filho, que filho será o nosso? Provavelmente será um filho que terá dificuldade também de expressar suas emoções. Tá bom? Dá tempo ainda. Se nós estamos ouvindo isso é porque dá tempo.
E novamente, repito lá a orientação. Se acharem que dá para melhorar e está pegando, procurem ajuda. Sabe aquele irmão melado que vocês veem na reunião, que beija, abraça todo mundo, você olha para ele, puxa, o que esse irmão faz? Gruda nele. Gruda nesse irmão. Mas se for um pouquinho mais sério, procura uma ajuda profissional. E aqui, finanças eu já falei. Mas, irmãos, eu deixei nesse item porque vocês sabem que a questão financeira ela é uma das principais causas de separação? Ela é uma das principais causas de separação entre casais. Tomemos cuidado com isso. Principalmente nesse mundo moderno, né? Do qual a esposa também trabalha, tem o salário dela, o marido trabalha, tem o seu salário. Se vê no direito de gastar, se vê no direito de pagar o preço, seja para os filhos, dar uma qualidade de vida boa para os filhos, coisas materiais, do qual a gente não leva nada, mas ainda se ilude, né? De dar coisas materiais, achando que vai encobrir ou amenizar uma eventual falta. E por conta disso, se envolvem em dívidas, gastam mais do que ganham. Isso é comum entre casais. Não precisa disso, irmãos. Não precisa disso. A administração financeira na vida conjugal é muito importante. Outra brecha que Satanás nada de braçada. Tomemos cuidado. Precisando de ajuda, está cheio de irmãos que trabalham em instituições financeiras, que conhecem de finanças. Vocês podem pedir ajuda. Pode pedir uma ajuda profissional. Peça uma ajuda para nós aqui também. É simples. Às vezes pode ser simples. Né? Novamente, algo que aparentemente pequeno, que dá para se resolver, vira uma bola de neve. Aí quando você vê, a família perde imóveis, perde veículos, supérfluo também, mas a consequência disso acaba o relacionamento. É aquele negócio de confiança financeira no casal, sabe aquela questão? Você não me disse que você comprou aquilo. Você não disse que você ganha X, você ganha Y. Irmãos, isso pega. Porque Satanás coloca um monte de situações aí e você perde a confiança no outro. Se ele não me disse quanto ganha, o que será que ele está escondendo mais? Não é verdade? Aí ele vai embora, irmãos. Ele vai embora por uma coisa que seria pequena. Tá bom? Então, cuidado com a situação financeira. Outro detalhe muito importante. Porque a gente foca muito essa questão de mídias sociais para os filhos, né? Nas conferências, quase toda conferência a gente bate nessa questão. Os filhos estão ficando muito tempo na internet, nas mídias sociais, não é verdade? E nós? E nós? Como disse o irmão Miguel hoje, e o irmão Google, como que está? Irmãos, vamos tomar cuidado com as mídias sociais, que tem a ver com a questão do tempo que eu disse para vocês, que tem a ver com a saúde mental. As mídias sociais estão destruindo as pessoas, óbvio, principalmente os mais jovens, porque os jovens são mais ligados a essas questões, né? São mais plugados à internet e tal. Eles estão se tornando rasos. E muitas vezes nós também, irmãos, porque as mídias sociais, o Google, eles têm muitas informações, mas são rasas. Vocês sabiam que, desde o advento da internet, a internet foi lançada na década de 60, pelos americanos e russos. Então tem 50 anos aí, mais ou menos. De 50 anos para cá, a internet ela tem mudado o nosso cérebro, a nossa forma de se conectar às informações. Nós terceirizamos algo que era exclusivo nosso, pensamento. Você manda a máquina pensar.
Eu quero saber o que é isso. Você dá um clique, ela busca tudo para você. É difícil uma pessoa pegar um tema e ler 3, 4 livros sobre esse tema para se aprofundar nesse tema. Ele vai lá no Google, fica 20 minutos e descobre tudo. Tudo entre aspas. Tudo entre aspas, né? Porque é rasa a informação. E aí você terceirizou essa função que era exclusiva nossa, do nosso cérebro, que é o pensamento, que é fazer novas conexões. A gente, sem querer, irmãos, desculpe o termo, vai ficando burro. E fica preguiçoso. Daqui uns anos, aliás, hoje já, a questão de dados, informações, dados, já estão valendo ouro. Vai ser a moeda corrente. Quem tem dados, quem tem as nossas informações, estão ficando milionários. Porque a gente coloca nossas informações aqui. E fora isso, e o tempo que a gente investe aí? E aí tem um outro item que é mais preocupante ainda, irmãos. Pornografia. Pornografia. Irmãos. Casados. Porque quando você está nessa mídia social aqui, você não precisa clicar em nada. Ela aparece na sua tela. Seja do celular, seja do computador. E nós, irmãos, na nossa carne, na nossa humanidade, nós sabemos quem somos, né? Nós sabemos quem somos. Nós sabemos o que aconteceu com Davi com uma simples olhada, não foi? Davi foi uma simples olhada. Houve um adultério e houve um assassinato. Né? Por outro lado, nós vemos exemplos na Bíblia que os irmãos sabiam que não podia dar conta daquilo. O que eles fizeram? Correram, fugiram. Será que a gente tem essa confiança toda de correr? Não sei, irmãos. Mas nós, principalmente os irmãos, os homens, vamos tomar cuidado com a mídia social. A gente tem, infelizmente, casos de casamentos de jovens, filhos de irmãos, que estão acabando por conta disso. Por conta disso. Vamos refletir sobre isso, irmãos. E sempre tendo em mente, e é em mente mesmo, a gente não dá conta, a gente tem que fugir. Quanto mais fugir, melhor. Se tentarmos enfrentar, é aquela história do brigar com crocodilo no pântano? É brigar com crocodilo no pântano. Raramente a gente sai vitorioso, infelizmente. Senhor Jesus. Irmãos, está um pouco pesado, mas desculpem. A gente precisa falar também sobre esses assuntos, a gente precisa tocar nessas questões. E se está sendo falado é porque o Senhor quer nos blindar. O Senhor quer nos guardar. Amém? Os nossos filhos, eles veem em nós, irmãos, pelo menos querem ver nós como os modelos deles. Eles querem seguir os nossos passos. E eles estão olhando o que a gente está fazendo. Passo a passo, eles estão olhando o que a gente está fazendo. E nós, irmãos, sabendo disso, podemos tirar proveito. Né? Por exemplo, como estão as questões das regras na casa de vocês? Há regras. E a questão dos princípios? Princípios básicos, viu, irmãos? Como está a questão dos princípios na casa de vocês? Vocês conversam sobre isso? Há princípios? Como está a questão do não? Como está a questão do talvez? Irmãos, essas coisas precisam serem tratadas na nossa casa.
Um conselho básico para vocês, por favor. Estipulem regras na casa de vocês. Digam mais não. O não é importante, irmãos. O não é tão crucial para um filho. E está ficando cada vez mais raro. Os nossos filhos não estão sabendo lidar com não quando crescem. Estão virando adultos que estão naquelas estatísticas dos 18 milhões. Ansiedade, transtorno de ansiedade. Por que isso está acontecendo? Porque lá no começo, na casa dele, ele não ouviu não. Ele não ouviu não. E às vezes a gente querendo agradar um filho, diz sim. E esse sim é tão prejudicial. Esse sim, ele dá a impressão que você colocou seu filho numa bolha. Você quer proteger seu filho. Novamente, aparentemente uma coisa saudável, legal para um pai. Eu quero proteger. Enquanto eu puder, eu não vou deixar meu filho saber o que está acontecendo aí fora. Né? Então ele está aqui no meu ciclo, está aqui na minha bolha. Se quiser ir para algum lugar eu levo, vou buscar. Se quiser fazer isso, vai fazer dentro de casa. O tempo que ele quiser ficar na internet, ele fica, porque ele está em casa, eu estou vendo. Uma bolha artificial, que quando estourar, vai trazer estrago. Vai trazer estrago. A gente só está remediando algo que não tem como remediar. Melhor é você começar a trabalhar, começar não, sempre trabalhar com a verdade, estabelecendo contratos, sendo claros com as regras. Seus filhos estão na casa de vocês, as regras vocês estipulam. Tempo de internet vocês estipulam. Tarefas da casa vocês estipulam. Vocês sabiam que tarefa para o filho está na legislação? Está aqui o procurador que você tem que dar tarefa para os seus filhos, óbvio, de acordo com a idade, né? Só que muitas vezes nós privamos os nossos filhos. E quando percebemos, eu não sei se vocês já viram a foto de um reizinho. O filho como um reizinho no centro da casa e os pais ali adorando o filho. Talvez a ilustração seja legal, mas isso é muito prejudicial, irmãos. Os nossos filhos não são os reis da nossa casa. Aliás, nem nós, né? Nosso rei é um só. Mas tomemos cuidado com isso, irmãos. As regras são muito importantes na nossa casa. O seu filho quer que você dê o primeiro passo e leve ele com você. Ele quer estabelecer contratos com você. Ele não quer decidir sozinho. E nós não devemos permitir que nossos filhos decidam sozinhos. Nós devemos ser aqueles que quando o filho está numa indecisão, ele procura você, pai e mãe, e você, pai e mãe, tem a oportunidade de falar assim: filho, se você for por esse caminho, pode acontecer isso, aquilo e aquilo outro. Se você for por aquele outro caminho, pode acontecer isso, aquilo e aquilo outro. Você escolhe e eu estou com você. Nós estamos juntos. Se você perder, eu estou junto com você. A decisão é sua. E se perder, vocês estejam junto com seus filhos. Se deu errado, chora com o filho. E aí ele vai tentar de novo e vai acertar. Irmãos, isso é tão importante para um filho, ter essas experiências. Porque nós sabemos que a vida humana não é só de vitórias, não é verdade? Mas a gente quer criar filhos que só vençam. E sem perceber, a gente não fala e não mostra para ele que tudo bem, perdeu, levanta, sacode a poeira e vamos embora. E eles aprendem isso, infelizmente, em outros ambientes.
Opa, aqui, ó. Bom, eu acho que eu já falei bastante coisas práticas que nós temos que refletir, nós temos que pensar sobre isso, e nós temos que considerar, irmãos, que nunca é tarde. Para algum aspecto desse que esteja pegando, por favor, dá para reverter, dá para mudar. Vamos nos atentar para essas questões humanas também, que elas são muito importantes na nossa vida familiar. Aqui, eu vou trazer algumas situações reais. A maioria delas, pacientes de Patrícia e Mariana, são as irmãs que trabalham comigo, junto com o irmão Marcelino, no SASE. O SASE é um grupo de irmãos psicólogos que atendem os irmãos da igreja. Essas duas irmãs, elas trabalham full-time, tempo integral, com a psicologia, então elas têm muita experiência e sempre enriquecedoras, embora muito tristes. E eu vou comentar algumas aqui com vocês, embora um pouco pesados, mas para mostrar a realidade para vocês e para dizer que esse tema não é brincadeira, tá bom? Então, a primeira situação, os versículos eu não vou comentar, mas é só para ficar como referência, tá bom? Então, o primeiro caso é de uma menina de 12 anos, irmãos. E ela chegou no consultório e ela falou assim, né? A todo aquele... E aí, filha, por que você veio aqui? Porque o meu pai é um ingrato. Como pode uma menina, uma adolescente, entrando na adolescência, né? A adolescência começa ali entre os 10 e 12 anos. Uma menina de 12 anos, ela saber o que é ingratidão. Ela sabia o que era ingratidão. E ela olhou firme no olho da irmã psicóloga e disse, o meu pai é um ingrato. Por aí, vocês imaginam o que está acontecendo nesse lar, nessa casa, para ela, aos 12 anos, já ter a compreensão de que o pai dela não tem gratidão. Olha a referência de um pai para uma menina de 12 anos. Um pai ingrato. E nós? Somos pais que expressam gratidão? Estamos fazendo isso nas nossas casas, irmãos? Senhor Jesus, espero que sim. Espero que sim. Vamos expressar as qualidades de Deus nas nossas casas, irmãos. Isso é importante. Isso está trazendo consequências. Para essa menina de 12 anos estar no consultório, provavelmente, ela não está ali só por conta dessa ingratidão. Ela está ali porque as consequências já foram outras. Já são mais sérias. Olha essa, irmãos. Essa outra adolescente de 13 anos, ela chegou no consultório, e aí aquela pergunta clássica, e aí, o que trouxe você aqui, filha? Tá? Ela, tia, eu não preciso de psicólogo. Eu preciso da minha mãe. Eu preciso da minha mãe. Aonde será que está a mãe dela? Será que no trabalho? Aquela questão do tempo que eu disse para vocês. Irmãs, mães, fiquem atentas. Suas filhas, seus filhos podem estar precisando de vocês. Tá bom? Esse garoto de 14 anos, os pais lá em casa, então a escola chama para comparecer, chama os pais para comparecer na escola, e ele saiu com os amigos, se embriagou, bebida, drogas, depois foi para a escola, aprontou tudo que podia na escola, queria bater em todo mundo. Obviamente levaram para um acompanhamento psicológico.
E a profissional perguntou, e aí, o que aconteceu? Eu fiz umas besteiras. Eu fiz umas besteiras com 14 anos. Os pais nem sequer sabiam. Aonde estão os nossos filhos? Com quem estão andando? Nós sabemos? Senhor Jesus. Esse caso é um pouco mais sério, irmãos. É uma adolescente de 16 anos. E ela não mora com os pais, morava com a avó, no quarto dos fundos, a avó. E era uma adolescente, embora 16 anos, ela tinha liberdade para fazer o que quisesse. Ela não tinha pais, né? Morava com a avó. E ela foi pega pela essa questão da liberdade. Sabe aquela questão da liberdade que ela é tão grande que ela você vira escravo da liberdade? Ela era essa. Ela tinha tanta liberdade, ela podia fazer o que quisesse, que ela ficou escrava da liberdade. A liberdade pegou ela de jeito. E aí, um determinado dia, ela pegou todos os medicamentos que estavam na casa e tentou se matar. Só que antes disso, ela deixou a porta aberta. Graças a Deus que ela deixou a porta aberta. Ela não conseguiu concluir o que ela estava querendo fazer. Entendam, uma pessoa que está tentando tirar a sua própria vida, irmãos, na realidade ela não está querendo tirar a vida dela. É que a vida dela está doendo tanto, que a única alternativa que ela vê de cessar essa dor é a morte. Mas na realidade ela não quer tirar a morte. Essa adolescente de 16 anos, ela chegou nessa situação. E essa situação, irmãos, nos remete a algo muito importante. Os nossos filhos sempre deixam a porta aberta. Eles querem que nós entremos por essa porta. Quem que entra pela porta, irmãos? É o Senhor Jesus. Eis que bato a porta. Essa é uma grande lição para nós. A porta dos nossos filhos está sempre aberta para nós. Mas também ela pode estar aberta para outras coisas. Vamos nós entrar por essa porta? Vamos nós entrar por essa porta, irmãos? Porque se não formos nós, outros entrarão. Amém? Esse já é um 17 anos, mas olha a situação, irmãos. Chegou no consultório e ele não se reconhecia como viciado, porque fumar maconha para ele era igual comer pizza. Essa é a realidade dos jovens de hoje. Usar drogas, ficar iludido, ficar fora de si, sair da realidade, a situação que o diabo mais adora, ele deita e rola. É o que mais os jovens sabem fazer aí no mundo secular. E é o que mais a gente recebe de demanda de jovens nessa faixa etária. 16 até 22, 23 anos. Querendo viver a vida intensamente, dessa maneira. Olha esse. E olha que já tem 21 anos. Que eu comentei para vocês com vocês sobre princípios. De colocar regras. Olha a consequência, irmãos. Olha a questão da gente colocar regras para os nossos filhos que nem nós temos. Como que eu posso mandar meu filho ler uma Bíblia se ele não me vê lendo a Bíblia? Né? Como eu posso pedir para ele não gritar se ele ouve eu gritando com a minha esposa? Olha o que esse jovem disse. Eles querem colocar ordem que nem mesmo eles seguem. E aí? Não dá, irmãos. Não dá para a gente ditar regras, ditar ordem, se a gente não está sendo o exemplo.
Senhor Jesus. E para terminar, tá meio pesado, né? Para terminar essa parte, essa mãe, olha que interessante, ela foi passar num profissional fisioterapeuta. E o fisioterapeuta atendendo ela estava com um filhinho de 6 anos. Atendendo a ela tal, e viu que a questão ali não era dor, né? Ela precisa fazer fisioterapia, era algo mais sério. E então levou para o consultório, para a salinha da Patrícia, que era do lado. E aí a Patrícia acolheu, tanto a mãe como o filho de 6 anos. E a mãe falou, a Patrícia perguntou o que estava acontecendo, a mãe disse: eu estou desistindo da vida, com uma criança de 6 anos. Aí Patrícia pegou essa criança de 6 anos, levou lá para fora e disse: olha, eu vou aqui conversar um pouquinho com a mamãe, ela está precisando de ajuda, você fica quietinho aqui e a gente já sai. Aí a Patrícia atendeu a mãe, viu que de fato a situação era bem séria. A mãe, embora tivesse um filho de 6 anos, estava querendo desistir da vida. E conseguiu ali remediar a situação. Entregou. A mãe saiu, pegou o filho e foram embora. Passados 5 minutos, bate a porta do consultório. A criança voltou correndo para a Patrícia, para entregar um bombom para ela e agradecer, porque ela tinha ajudado a mãe da criança. Então, uma criança de 6 anos, irmãos, ela sabe, ela percebeu a gravidade do que estava acontecendo com a mãe, e ela teve aquele sentimento de gratidão, e voltar com um chocolate para a pessoa que ajudou a mãe, que estava desistindo da vida. Assim são as crianças. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, novamente, digo tudo isso para vocês, embora um pouco pesado, mas é para que de alguma maneira isso blinde a família de vocês. E se estão passando por alguma situação, ou sabem de alguma família que esteja passando por uma situação como essa, que vocês possam ajudá-los. Amém? Amém. Há um caminho, irmãos, para tudo isso há um caminho. Você é um pouco repetitivo, mas essas regras básicas vocês não podem negociar. Isso precisa ter na família de vocês, tá bom? Os filhos têm que honrar e obedecer vocês. Isso é fato, isso não dá para negociar. Amém? Amém? Tem que honrar e obedecer. Agora, por outro lado, os pais, pai e mãe, vocês precisam disciplinar e precisam mostrar autoridade na casa de vocês. É importante. Autoridade aqui não é para dizer quem manda aqui sou eu, não é nada disso. Porque o princípio de Deus é autoridade. Eles precisam saber que há uma autoridade. E isso eles aprendem em casa. Esse disciplinar aqui é fato, irmãos. Precisa haver disciplina, precisa haver regras. E, se necessário, uma disciplina, né? A Bíblia fala, né? A vara da disciplina. Não estou aqui incentivando ninguém a bater no filho, não, pelo amor de Deus. Mas assim, irmãos, vocês sabem a melhor maneira de disciplinar. Eu lembro que a minha filha, quando ela tinha uns 5, 6 anos, fui ao mercado, aquela cena clássica. Não queria sair da ala do brinquedo de jeito nenhum, irmãos. Começou a chorar, a espernear. E na ocasião, eu fui lá, falei que não podia. Ela continuou chorando. E eu dei 3 anos ela tinha. Dei uma apertadinha assim, né? Um beliscão. Irmãos, nunca mais eu precisei dar beliscão nenhum na minha filha. Ela entendeu perfeitamente que quando eu não podia comprar aquele brinquedo e eu falava não, era não.
Doeu? Talvez um pouquinho, mas olha o aprendizado, irmãos. Olha o que a gente ganhou com isso. Porque isso foi feito em amor. Essa autoridade foi em amor. Essa disciplina foi em amor. Não foi para ela sofrer, mas foi para ela saber que existe uma ordem. E isso vocês podem aplicar. Amém? Filhos, irmãos, não negociem essas coisas. Respeito. Seus filhos precisam respeitar. Às vezes eu vejo cada coisa assim que o Senhor Jesus. Eu não sei se vocês também já fazem isso. Não é muito legal, mas a gente faz às vezes até inconscientemente. Você vê aquela filha, você fala assim, puxa, o que os pais estão fazendo em casa que não estão vendo isso? Não é verdade? Só que você não pode fazer nada, porque Deus deu uma família para os filhos. Não é você que tem que educar, é a família. Outro detalhe, né? Então, nunca tente fazer isso com os filhos dos outros, faça com os seus. Amém? Irmãos, respeito e sustentar, por que não? Esse sustentar aqui é até financeiramente. E se os pais estão desempregados e eu tenho um adolescente de 20 anos em casa, eles não podem sustentar o pai e mãe? Lógico que pode. Isso é normal, isso é fato, não é lenda. Isso tem que estar no ambiente familiar, ser automático. E muitos acham que não. Que se o pai e mãe estão desempregados, ele vai ficar também. E outro item importante que os pais não podem negociar. Vocês são os provedores. Vocês são os mantenedores. Em caráter, em princípios, em educação. Não achem que não caiam nessa que a escola é o único órgão que tem que educar, que é o responsável por passar educação para os seus filhos. Não, irmãos. Vocês têm que educar seus filhos. A escola educa de outra maneira, de outra forma. Ensinar. Eu lembro que quem fala muito é o Esdras e Miguel. Eles tinham muito ensinamento dos pais. Contavam histórias da Bíblia, não é isso, Miguel? E situações. E isso ajudou muito na vida adulta deles. Vocês leem a Bíblia com os filhos de vocês? Confesso para vocês que minha filha, eu tive pouca oportunidade de ler a Bíblia com ela. E por consequência, irmãos, poucas vezes eu vi a Letícia ler a Bíblia sozinha. Olha que interessante. Algo tão crucial que a gente viu nessa manhã, né? Conhecer o Senhor, ter uma identidade. Vamos ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Amém? E a Bíblia, como eu disse para vocês, mais de 7.500 citações de família, pai, mãe. A Bíblia é o melhor manual, irmãos. E só para vocês terem um cheirinho disso, irmão, como que eu vou praticar esse caminho que você está dando aí, que para mim é óbvio, mas como que eu... Se você pegar o princípio bíblico, tem tantas dicas maravilhosas lá. Para vocês terem uma ideia, eu fui bem simples, bem objetivo. E eu fui lá em Mateus 5 só para pegar algumas coisas das bem-aventuranças, para vocês verem que... Olha que caminho interessante. Bem-aventurados humildes de espírito. Como está na sua casa? Você está humilde de espírito na sua casa? Quem sabe esse seja o caminho para que você possa trabalhar esses aspectos humanos dentro da sua casa. E os que choram? Já falei para vocês sobre choro. Vocês serão consolados. O choro é para consolo, irmãos. Que bom a gente saber que quando a gente está em situação de choro, pode haver consolo. Olha que maravilhoso. Fome e sede de justiça. Justiça. A gente precisa colocar isso na nossa casa. Ser justo. Filho, eu acordei com você. Olha,
era para ficar 1 hora na internet. Você ficou 1h30. O acordado foi, se você ficou mais de 1 hora, você tem que ficar 1 semana sem internet. Acabou. Vai ficar 1 semana sem internet. Se no segundo dia você liberar, acabou a justiça, irmão. Você pôs a perder aí a questão da hierarquia, da obediência, da disciplina. Cuidado com os contratos que vocês fazem com os filhos. Se o fazem, cumpram. Se não cumprir, vai ser pior. Eles vão descobrir essa brecha e vão ganhar vocês. Tá bom? Misericordiosos. Na nossa casa, no nosso lar, irmãos. Olha que lugar, que ambiente gostoso para a gente exercitar a questão do perdão. De pedir perdão. Vocês têm hábito de pedir perdão em casa? Que bom, que bom. E receber também, né? Me perdoa. Que hábito gostoso, né? Não é me desculpa é superficial. Quando você fala assim, perdão, você vê que o filho, o esposo, a esposa está falando de coração e você vai esquecer aquilo. Isso é perdão. Vamos praticar isso na nossa casa. Pacificadores, e aí? Como que está isso em casa? Somos pacificadores ou estamos ali numa disputa? Pai e mãe, quem manda mais, quem manda menos, tal. Vamos ser pacificadores. E esse sofre perseguição tem muito a ver com que Miguel falou de manhã sobre ouvir o que os outros, opinião dos outros. Dá para encaixar aqui, né? Talvez a gente ouve muita opinião sobre a educação dos nossos filhos, o cuidado na nossa família. Irmãos, não se preocupem se vocês eventualmente serão perseguidos, mas cuidado com as opiniões. Coloquem princípios nas suas casas, porque as perseguições, se forem por causa da justiça, aleluia, lá na frente vai produzir vida. Amém. Sei que o tema foi um pouco pesado, espero ter ajudado vocês, que o Senhor abençoe, e eu estou à disposição para eventual dúvida, ajuda, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Eu acho que o irmão Miguel vai falar um pouquinho para nos ajudar ainda em cima do que foi falado desses aspectos práticos. Amém. Eu creio que todos nós recebemos muita ajuda, certo? Nós percebemos o coração do nosso Deus, como Ele deseja que as nossas famílias sejam saudáveis e, principalmente, como Ele deseja nos usar para a salvação dos nossos filhos. Há uma preocupação que deve sempre estar em nossos corações, é a salvação dos nossos filhos. Tem que olhar para os filhos assim, precisam ser salvos. Sempre tem que ser esse sentimento, certo? Isso deve realmente dominar nosso coração, isso tem que controlar essa nossa visão. Eles precisam da salvação, porque isso é o que está no coração de Deus. E é claro, nós estamos recebendo ajuda dentro da palavra de Deus e também dentro daquilo que o irmão Chicão compartilhou conosco. Você pode ver, ele apresentou tantas necessidades humanas, né, reais, mas tudo dentro do mesmo espírito que foi falado hoje de manhã, certo? Então os irmãos podem ver que as coisas estão totalmente conectadas. Isso é o Evangelho. Eu gostaria de ler com vocês 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Mas graças a Deus não está encoberto para nós. Então quer dizer que é destinado à salvação, certo? Nosso destino é a salvação da nossa família. Eu quero que vocês prestem atenção, irmãos, no versículo 4.
nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O inimigo sempre vai procurar cegar nosso entendimento. Por isso, nós precisamos de luz. E o versículo 6 diz: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Então, podemos perceber que Deus é luz e Deus vem trazer luz. Hoje de manhã e hoje de tarde, Deus trouxe luz. Não é uma questão, eu quero, irmãos, que vocês percebam, não é uma questão de um conhecimento, é luz. Porque a luz expõe, a luz mostra a realidade e a luz permita que a salvação opere. Então nós podemos ver erros nossos na parte espiritual, na parte humana, não é isso? Por quê? Por causa das tantas opiniões existentes. Mas graças a Deus, porque na vida da igreja existe ajuda. Ajuda de Deus, ajuda da palavra de Deus e ajuda dos irmãos. Por que nós estamos tendo essa comunhão? É para falar que existe um caminho, existe um canal de ajuda. E tendo problemas, busquem ajuda. Não tentem solucionar com a opinião do povo. Nós vamos solucionar com a palavra de Deus. Porque realmente é a palavra de Deus que cura. E essa questão da luz é muito crucial. Porque quando a luz entra, Deus começa a operar. Só para poder encorajar a todos, se você der uma olhada como a Bíblia começa, Gênesis capítulo 1, versículo 1 é uma beleza. No princípio criou Deus os céus e a terra. O versículo 2, ali já está confusão e confusão das bravas, né? A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Essa era a situação, mas a Bíblia começa desse jeito, porque é a Bíblia revela que existe solução. Amém. Tá? Por pior que seja a condição, existe a solução. É só deixar Deus entrar. Amém. E aqui Deus entra, o Espírito, e aí nós temos também a palavra, porque a partir do versículo 3, Deus começa a falar. Então o Espírito e a palavra começam a operar. E eu quero que vocês percebam, isso já estudamos no passado, mas é a hora de aplicar para nossas vidas. Nos primeiros 3 dias, Deus fez obra de separação. Separação entre luz e trevas, separação entre as águas de cima e as águas de baixo, isto é, o que é da terra e o que é dos céus. E 3º dia, a porção seca da porção da água significa a vida da morte. Como que Deus vai operar em nossa casa? Primeira coisa é separação, porque Deus odeia mornidão. Nós começamos falando sobre mornidão, né? Aceitar todas as coisas e tal. Tudo começa com: agora vai ter separação. O que é frio, o que é quente, né? O que é do mundo, o que é de Deus, é de Deus. E nós somos de Deus. Essa é a nossa identidade, certo? E aí, a partir daí, você vê Deus fazendo essa obra de separação, os resultados virão. Os resultados virão. Creiam nisso. Isso é o que a palavra de Deus nos mostra. Se você deixar o Espírito e a palavra atuar, haverá separação e Deus então vai atuar. Os princípios mostrados nessa manhã e nessa tarde são princípios muito importantes. Por quê? Você olha, Deus tornou-se homem. E o Senhor veio até nós como homem, conhecendo as nossas fraquezas.
Quer dizer que Deus conhece a situação, conhece onde estão as nossas fraquezas, e Ele vem nos dar uma humanidade elevada, diferenciada. Tá certo? Então, tudo que nós precisamos é nós nos abrirmos ao Senhor. Nessa manhã nós falamos, o Senhor falou para nós comprarmos dele. Em Apocalipse 3 menciona esse fato. Isso quer dizer pagar o preço para que isso se torne real. 3,18, aconselho-te que de mim compres ouro refinado. Compres, pagar preço. Deus sempre vai nos dar sua palavra, mas para que a palavra se torne real, a necessidade de se pagar o preço. Isso é permitir que a palavra, então, opere dentro de nós. E isso está ligado a seguir o Senhor. Para nós seguirmos o Senhor, existe uma condição: negarmos a nós mesmos e tomarmos a cruz. Tá certo? Essa porção de Mateus 16, eu gostaria muito de enfatizar um ponto, porque muitos irmãos têm uma compreensão equivocada. Uma vez uma jovem me procurou e disse assim: irmão Miguel, eu acho que a vida da igreja tem alguma coisa que não está muito bem. Fala muito de negar. Aí eu falei para ela: irmã, eu acho que você compreendeu errado. A ênfase não é negar, a ênfase é seguir o Senhor. Não é? Mateus 16, 24. Dá uma olhada. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, foco, ir após o Senhor. Se alguém quer vir, a si mesmo se negue. Se você quer seguir o Senhor, você nega. Então você não nega por negar, você está negando porque está seguindo o Senhor. Se não está seguindo o Senhor, você não tem que negar nada. Compreenderam? O foco não está no negar, o foco está em seguir o Senhor. Tome a sua cruz e siga-me. Qual que é o foco? Seguir. Foco não é negar. Irmão, eu estou me negando. Está seguindo o Senhor? Não. Então está negando para quê? Eu não sei, eu não entendo. Como se quisesse causar sofrimento assim, né? Fosse um caminho de salvação. Não, nosso caminho é seguir o Senhor. Amém. Então, irmãos, essa manhã, essa tarde, foi nos mostrado um caminho. O irmão indicou para nós esse caminho maravilhoso, né? Tudo fundamentado na palavra, pode ver. Quer seguir nesse caminho? Quer ou não quer? É o caminho indicado pelo Senhor, indicado pela palavra. Vai ter que se negar. Eu não queria tanto, falar um não para o meu filho. Negue-se a si mesmo e diga não. Eu estou aplicando a palavra aqui agora. Entenderam? Disciplina. Não. Eu não vou disciplinar, não. Vai ficar com raiva de mim. Irmão, obedeça a palavra. Deus se responsabiliza pelas consequências. Negue-se a si mesmo e pá! Com amor. Deus não faz isso com a gente? O irmão mostrou o versículo, não mostrou? E você ficou com mágoa de Deus? Não. Deus administra as consequências. A nós cabe obediência. Nós crermos no que a palavra diz. Compreenderam? Eu não estou aqui falando para você bater, estou falando para você disciplinar.
Entendeu? Mas uma vez eu ouvi meu pai falar, ele disse assim: a Bíblia fala sobre a vara, e a Bíblia não erra. Se a vara é boa, se a Bíblia recomenda, a vara é boa. É isso aí. O que eu estou falando é o seguinte: por quê? Porque hoje, pelas opiniões que tem no mundo, se você fala em vara, isso parece que é um sacrilégio, né? Parece que é isso? Hã? Maus tratos. Maus tratos. Ah, então Deus maltrata você? Não. Você compreende? Nós temos já a mente meio contaminada. Deixa a palavra descontaminar. Aleluia. Amém? Existem princípios aqui. Então, hoje à tarde foram dadas muitas indicações práticas importantes, tá? Sobre a questão da afirmação, a importância de falar não para os filhos. Isso é para o bem deles. Eles têm que aprender a ouvir um não. Senão a gente está destruindo nossos filhos. Deus já disse não para você? Muitas vezes. Amor, isso é amor. Está percebendo? Mas hoje nossas mentes estão contaminadas pelas ideologias, pela opinião do povo. Então, louvado seja Deus, a luz brilhou. Amém? Amém? O Evangelho está brilhando. Amém. A luz brilha. Amém. Isso é Deus operando no nosso meio. Nosso desejo realmente é que cada um dos nossos filhos seja salvo. Né? E nenhum deles siga a anticristo. Nenhum deles. Todos salvos. E vamos fazer isso juntos. Tem dificuldade, peça ajuda. Tá bem? Peça ajuda na vida da igreja. Porque nós vamos, na ajuda virá de Deus e não do povo. Que o Senhor nos abençoe. Tá bem? Eu gostaria de então fazer uma conclusão orando por todos os aqui presentes. Amado Senhor, nós queremos te agradecer pelo seu grande amor e cuidado para conosco. Primeiramente, falando da nossa alegria, porque Tu és nosso Pai. Nós temos um Pai verdadeiro, o Pai que é o nosso modelo. Confessamos que não sabemos ser pais. Muitas vezes baseamos em conhecimento próprio, ou, Senhor, na opinião de muitos, mas nessa manhã, nessa tarde, nós queremos falar a Ti, Senhor, que nós queremos é seguir Sua palavra, porque Tu és o Amém, testemunha fiel e verdadeira, a Sua palavra é verdadeira, e nós cremos na Sua palavra, que a Sua palavra e Seu Espírito entrem em nossas casas, brilhem em nosso lar. Oh, Senhor Jesus. Senhor, nesse momento, pedimos que o Senhor, com seu Espírito, encha todos os pais, dando-lhes sabedoria e discernimento, para conduzir suas casas à presença de Deus, dentro da sua vontade e para a sua glória. Rogamos especialmente pelos nossos filhos. São seus, Senhor. São filhos da promessa. Nós queremos ver a realidade da salvação na vida deles e que se tornem vencedores. E é para isso que o Senhor nos fez pais, para nós levarmos os nossos filhos à sua presença,
levando-os a serem vencedores. Nesse momento, nós abençoamos a todos os pais, em seu nome, para que cada casal leve adiante essa missão sagrada que o Senhor deu. Oh, Senhor, avança em cada casa. Seu inimigo seja envergonhado. Senhor, tantas coisas já aconteceram, mas ainda há tempo. Por isso nós queremos remir o tempo, para que o Senhor restaure completamente. Nós abençoamos a todos em nome de Jesus. Amém.